Fala galerinha, belezinha, belezinha? Eu sou o professor Diogo Mendes, da plataforma Descomplica, e estou aqui hoje para trabalhar com vocês o tema texto literário e não literário. Vocês já devem ter assistido a aula do professor Ormes, aula que ele trabalhou as funções da linguagem. Vocês inclusive verão também, na aula que eu darei agora, que algumas das funções aparecem mais em destaque, ora num texto literário, ora num texto não literário. Beleza? Vamos à aula? Bem, galera, como diferenciar um texto literário de um texto não literário? Primeiramente, não existem conteúdos exclusivos nem para um nem para outro. Um texto não literário pode abordar qualquer tipo de assunto e um texto literário também. É muito importante deixar isso claro. Tem muita gente que pensa, por exemplo, que textos literários só podem falar sobre o amor. Não, de forma alguma. Até porque, inclusive, textos não literários também podem falar sobre o amor. Beleza? Bem, a melhor forma de diferenciar um do outro é usando o critério, dessas funções. O texto não literário, tá, galera? O texto não literário, ele vai priorizar a função utilitária, ou seja, ele tem como objetivo maior informar, noticiar, esclarecer algo para o seu leitor. A função referencial da linguagem, que o professor Ormes trabalhou naquela aula que eu comentei, aparece em grande destaque nesse tipo de texto, uma vez que o mais importante é o assunto, ok? Então, o que fica em destaque aqui é o que se diz. Essa é a prioridade do autor, transmitir uma informação ao seu leitor, ok? Onde é que a gente encontra muito uso dessa função utilitária? Em textos jornalísticos, por exemplo, em textos didáticos, como apostilas, livros de colégios, ok? Já o texto literário, ele tem uma outra preocupação maior. O objetivo maior dele é explorar a função estética. Ué, Diogo, peraí, você está querendo me dizer que o texto não literário, ou melhor, que o texto literário não pode apresentar função utilitária? Ele não pode me informar nada? Então, quando eu leio um poema, quando eu leio um texto em prosa literária, eles não me informam nada? Não, não estou dizendo isso. Eles podem informar também, mas eles não podem priorizar essa função, ok? A prioridade do autor de um texto literário tem que ser com a função estética. E o que essa função estética nos possibilita? Ela vai nos causar um grande estranhamento, que vai nos levar a uma reflexão, a um pensamento mais aprofundado. Eu não quero só extrair uma informação imediata daquele texto, de uma forma objetiva, ok? Eu quero, por meio desse texto, elevar o meu pensamento a um outro estágio. Às vezes, essa elevação do pensamento nem se dá de uma forma rápida, não. Muito pelo contrário, se dá de uma forma bem demorada, porque o texto causa um estranhamento tão grande em nós leitores que a gente não consegue nem entender direito o que está lendo muitas vezes. A gente precisa digerir melhor o texto, matutar mais sobre ele. Então, enquanto aqui o mais importante é o que se diz, aqui no texto literário o mais importante é como se diz, ou seja, a forma, a construção, a arquitetura do texto é o mais importante. É isso que vai nos tocar de uma forma especial, nos gerando um estranhamento e, consequentemente, uma reflexão mais aprofundada, ok? A sensação, muitas vezes, é de perdermos o chão, de perdermos as nossas referências, de perdermos o norte, não sabermos bem naquele momento para onde irmos. Então, é aí que a gente vai conseguir refletir com mais calma para chegarmos a uma ideia mais interessante sobre aquele texto. Beleza? Bem, galera, esse assunto costuma ser muito cobrado na prova do Enem. E a gente preparou um materialzinho especial para vocês, um e-book, onde vocês encontrarão questões do Enem explorando exatamente esse assunto. E vocês poderão entender melhor como distinguir um texto não literário de um texto literário. Beleza? Bem, agora é importante entendermos também o seguinte. Eu estou dizendo para vocês que esse texto provoca um estranhamento, que ele vai nos provocar uma reflexão mais aprofundada, no caso do texto literário. Agora, como é que o autor consegue isso, Eu disse que ele prioriza a forma, que ele prioriza a construção do texto. Isso é o mais importante. Ora, como é que a gente pode perceber isso na prática da leitura, Que um trabalho especial está sendo feito com a arquitetura do texto. A gente precisa atentar para alguns recursos estéticos
que o autor faz uso, que o autor emprega na construção do seu texto. Gente, longe de mim aqui querer dar conta de todos os recursos estéticos que um autor pode usar na construção de um texto, né? Longe de mim esgotar essas possibilidades. Eu coloquei aqui no quadro apenas alguns exemplos de recursos que nós, durante o ato da leitura, devemos prestar mais atenção, porque às vezes eles estão ali por um propósito especial, por uma razão especial. E se nós não estivermos atentos a eles, eles passam, né, batidos, beleza? Então a gente precisa, né, olhar, melhor, ler com mais cuidado, ler com mais atenção, porque aí sim a gente vai perceber esse tratamento especial com a forma do texto. Por exemplo, repetição de palavras. Se você repete palavras na construção de uma redação do vestibular, isso vai ser legal? Isso vai pegar bem para você? Não, né? Porque vai parecer uma limitação vocabular que você tem. Não é uma coisa legal de ser feita. Por isso você deve buscar sinônimos, palavras de significados semelhantes. Já num texto literário, a repetição de palavras, ela pode ter um efeito diferenciado. Muitas vezes o autor pode estar querendo repetir aquela palavra para intensificar um sentido, ou então até mesmo para banalizá-lo pela repetição. Então, se eu estou lendo um poema e eu vejo que uma palavra está sendo repetida ao longo dele, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Por que será que esse autor, que é tão renomado, que é tão famoso, que os professores de literatura tanto falam nas aulas, está repetindo palavras? Será que ele não conhece outras, né, para substituí-la? Tem que ter uma razão especial, tem que ter um porquê por trás disso, né? Como a gente viu, o mais importante é o como. Então essa repetição pode estar a serviço disso, beleza? Eu preciso prestar mais atenção. Além disso, o uso marcante da linguagem conotativa, ou seja, do sentido figurado. Vocês devem se lembrar que, em relação à semântica, a linguagem pode ser denotativa, ou seja, apresentar uma significação comum. É só vocês lembrarem que a denotação tem o D de dicionário, fica a dica. E a conotação é o sentido figurado, né? Geralmente as figuras de linguagem ajudam muito, né, na exploração da conotação. Então, o artista que valoriza exatamente a função estética, ele vai fazer um trabalho diferencial, né, com a linguagem conotativa. E por isso mesmo o texto se torna mais difícil de ser compreendido, porque ele vai apresentar uma plurissignificação, ou seja, o texto pode apresentar múltiplos sentidos. Então, gente, tirem esse peso das costas de vocês. Ah, eu leio um poema e não entendo. É isso mesmo. O esperado é não entender num primeiro momento. Você não está lendo uma matéria de jornal. Se você lê uma matéria de jornal e não entende, opa, tem alguma coisa estranha. O sinal de alerta tem que, né, ser acionado. Agora, ler um poema, por exemplo, e não entender de primeira, é isso. É o esperado. Você precisa relê-lo. Você precisa trabalhar melhor aqui dentro, ó, da cabecinha, esse sentido figurado. E explorar os seus, né, múltiplos sentidos. Então, não se sintam na obrigação de ler um texto literário e entendê-lo de primeira, porque não é por aí não, tá? A gente precisa de um tempo de reflexão, beleza? Então, a linguagem conotativa se faz muito presente nesse tipo de texto. Ué, Diogo, mas então você está falando que num texto jornalístico a gente não pode se deparar com uma metáfora, a gente não pode se deparar com alguma outra figura de linguagem? Não, também não estou dizendo isso. É claro que num texto não literário, que prioriza a função utilitária, você também pode encontrar certos traços de uma linguagem conotativa. Porém, o jornalista, por exemplo, ele não pode exagerar no uso dessa linguagem. Porque se eu estou dizendo para vocês que isso aqui gera uma dificuldade maior de compreensão, se o jornalista exagera no uso de um discurso figurado na construção da sua notícia, ele vai tornar, né, o texto mais complicado. Ele vai gerar uma obstrução, né, para com o seu leitor. E isso pode comprometer o quê? A informação. Pode comprometer exatamente o que tem que ser dito, que tem que ser a grande prioridade do jornalista, por exemplo. Beleza? Além disso, sonoridade e musicalidade. Num texto literário, o autor se preocupa muito em conseguir explorar recursos sonoros dentro do seu texto, né? No caso de um texto poético, a métrica regular, o uso de rimas, ou até mesmo algumas figuras de linguagem que sugerem sonoridade, quando não musicalidade. Disposição espacial das palavras na página, ou seja, até a maneira como as palavras são agrupadas na folha, no texto, podem sugerir uma leitura diferenciada, podem sugerir um tipo de interpretação específica. Tudo isso tem que ser, né, notado, galera. E isso vem com exercício, vem com prática. Vocês precisam exercitar o olhar para esse tipo de texto.
Por que vocês encontram tantas dificuldades hoje em dia na hora de ler um texto literário? Porque muitas vezes o aluno acaba lendo um texto literário só na hora do teste, só na hora da prova. Então, se você não exercita o olhar, né, para esse tipo de texto e para esses recursos, você vai encontrar uma dificuldade maior. Com a prática da leitura, com a prática de exercícios, né, as coisas vão se tornando mais fáceis. Belezinha? Bem, galerinha, se vocês estiverem gostando da aula, não esqueçam de curtir, de dar aquela comentada e até mesmo de compartilhar com os amigos. Beleza? Bem, agora nós vamos ler um texto de um grande poeta da literatura brasileira chamado Ferreira Goulart, para que vocês possam perceber um pouco, né, na prática da leitura desses recursos a que eu me referi agora há pouco. E como o artista, né, ele pode provocar esse estranhamento de nós por meio da valorização da arquitetura do texto, ok? Vocês podem acompanhar a leitura por meio, né, do texto que está aí disponibilizado na descrição para vocês. Tudo bem? Vamos lá? O poema se chama Poema Brasileiro. Mais uma vez eu digo, do Ferreira Goulart. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. Perceberam? Esse texto, ele é, do início ao fim, né, trabalhado a partir de uma mesma informação, né, que diz respeito dessa estatística nefasta lá do estado do Piauí a respeito da mortalidade infantil. Reparem, ele está transmitindo alguma informação? Está. Né? Tem uma informação sendo dita aqui a respeito desse dado estatístico, uma informação que nós poderíamos, por exemplo, encontrar também numa notícia, né, dentro de um jornal. Só que lá essa notícia seria transmitida, essa informação seria transmitida uma única vez e ponto final, muito provavelmente o jornalista passaria para outros dados, outras informações. Aqui, essa mesma frase foi repetida incessantemente. Né? E como vocês puderam perceber, ela foi sendo agrupada de uma forma diferente também ao longo da construção do texto. Por quê? Porque o autor aqui, além da informação, ele está preocupado em construí-la de uma forma especial, a fim de que, mesmo após, né, o término da leitura do texto, ela continue ecoando, ela continue reverberando em nossas memórias. Ao passo que lá no jornal, muitas vezes eu poderia ter lido e logo depois já esquecê-la. Aqui não. Aqui ela fica em nós de alguma forma, né? Ele faz questão de ir transformando essa frase, né? Agrupando-a de uma forma diferente para que ela possa continuar a reverberar. E assim, esse estranhamento da repetição, inevitavelmente, vai me levar a uma reflexão mais aprofundada. Inevitavelmente. Porque eu não tenho como leitor como não estranhar a repetição incessante dessa frase. Né? Ao longo da leitura, eu estou ali. Como assim? Mas ele já falou isso, mas por que de novo esse dado? E aos poucos esse estranhamento vai sendo melhor assimilado e eu vou refletindo melhor sobre a informação aqui disponibilizada. Perceberam? Então esse texto ele conta principalmente com esse recurso, a repetição de palavras, para causar esse estranhamento e provocar também essa reflexão no seu leitor. Beleza? Ok? Volto a dizer, galera, aqui são apenas alguns recursos possíveis, não todos, né, que cabem a um escritor, beleza? É só para oferecer um norte de como a gente precisa treinar mais o nosso olhar daqui por diante de certos textos. Belezinha? Bem, galera, aqui a gente trabalhou esse assunto de uma forma bem resumida, mas se vocês quiserem aprofundá-lo, inclusive com mais leituras, com resolução de questões, é só vocês irem para a plataforma do Descomplica que vocês vão encontrar, né, não só mais vídeos relacionados a esse assunto, como tantos outros também. Beleza? Ó, o link está aqui na descrição para acessarem a nossa plataforma. Bem, galera, logo, logo vocês já estarão me vendo novamente num outro vídeo, porque no próximo assunto nós falaremos sobre os gêneros literários. Agora que a gente já consegue diferenciar melhor um texto não literário de um texto literário, a gente também agora precisa classificar melhor os textos literários em determinadas categorias, ok? É o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas antes, vocês podem dar um print aqui do quadro para que vocês possam também assimilar melhor os tópicos que foram trabalhados hoje. Belezinha?
Bem, galera, eu sou o Diogo, mais uma vez, me despeço e até a próxima. Um grande beijo, foi um prazerzaço estar aqui com vocês.